Atos 11, 26. Vamos ler todos juntos, Atos 11, 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Feche seus olhos, oremos. Fala o nosso coração debilitado e necessitado do Senhor. Sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor estamos perdidos, sem saber a direção que devemos tomar. Perdoa as nossas faltas, que são muitas, Senhor. E ajuda-nos a depender de Ti, a olhar para a cruz e ali encontrar socorro, graça e misericórdia, para que a nossa jornada seja mais leve e para que consigamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E, ó Deus, ir adiante para aquilo que o Senhor propôs para nós, sem retroceder, mas abraçando a cada dia aquilo que o Senhor coloca em nosso coração como verdade, abraçando a Tua palavra, abraçando o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, aquele que estende a Sua mão poderosa, segura a nossa frágil mão, para que continuemos fazendo aquilo que Te agrada. Louvamos o Teu nome nessa manhã, pedimos que o Senhor esteja com os irmãos que estão ali no encontro de casais com Cristo. Cada casal que está ali, os 41 casais que foram para ouvir da Tua palavra, para encontrar salvação, restauração, graça, amor, para encontrar em Jesus, somente em Jesus, a solução para as suas lutas e para um casamento abençoado na Tua presença. Obrigado. Louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você é um cristão? Você já parou em algum momento para responder essa pergunta? A Escritura Sagrada, às vezes nós nos esquecemos disso, nos convida a examinarmos a nós mesmos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos constantemente fazer um exame. Só que a questão é que normalmente a gente faz um autoexame sempre se comparando com o outro. Ah, eu acho que eu sou porque eu sou melhor que aquela pessoa. Acho que eu sou um bom cristão porque aquela pessoa não faz o que eu faço. Ou faz coisas erradas que eu não faço. Como se esse fosse o parâmetro. Não é. Se você acha que é esse o parâmetro, você está profundamente enganado. O texto mostra em que houve um momento em que os discípulos foram ou passaram a ser chamados de cristãos. Há muita discussão em relação a isso. Muitos acham que era uma maneira pejorativa dos incrédulos quererem dizer, ó, lá vai o cristãozinho, aquele que acha que pode ser ou é parecido com Cristo. Outros falam que foram os próprios cristãos para dizer, nós somos pequenos cristos, não porque queriam ser tão bons como Cristo é, mas somos imitação de quem Cristo é. E essa é a realidade para a nossa vida. Ser cristão nada mais é do que imitar o Redentor. Ter o Redentor como modelo, como objetivo, como alvo da nossa vida. Eu e vocês não devemos olhar para outras pessoas, como eu falei, mas o nosso grande objetivo, o primogênito dentre muitos irmãos, o autor e consumador da nossa fé, aquele para quem devemos olhar, nos espelhar, é o nosso Salvador, confiamos nele, mas é aquele que tem que ser o modelo. Eu e você temos que ser como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, amar as pessoas como Cristo, perdoar como o Senhor Jesus Cristo. A pergunta 32 do Catecismo de Heidelberg fala justamente sobre isso. Você é um cristão? É interessante a pergunta. Você é de fato uma pessoa transformada no poder do Espírito, alcançada pela redenção de Cristo e a partir daí tem mudado e tem tido um estilo de vida diferente? Porque esse é um outro problema que nós temos. A gente acha que cristianismo é algo estático. Me tornei cristão. Ponto. Acabou. Não. É o início de um
processo, de um longo processo, onde Deus usará todas as ferramentas para que você seja como Ele, para que você seja como Jesus. E há lições importantes que dizem respeito a essa realidade. Como resposta à pergunta, você é um cristão? O que significa ser um cristão? E a primeira coisa, baseado aqui na pergunta de Heidelberg, é que ser um cristão é ser ungido como o Senhor Jesus Cristo é. Lembra da nossa mensagem do domingo passado? Cristo significa ungido. Alguém que, no conceito do Antigo Testamento, recebeu uma unção, uma bênção com óleo, que o separou para algo e o separou para fazer este algo, para ser alguém potencialmente preparado para fazer isso. Ora, se Jesus, como ungido, nós vimos, é sacerdote, é profeta, é rei, eu e você somos chamados a imitá-lo como profeta, como sacerdote, como rei. Você, claro, não é Jesus, mas foi chamado para, assim como ele, receber esta unção, o Espírito Santo, para cumprir esses mandamentos, ainda que em nossas limitações. Como assim, pastor? Então vamos refletir. Primeiro, você e eu, como Jesus, ungidos, devemos ser profetas. Não, você não precisa ser pastor para ser um profeta. Você não precisa ser um missionário para isso. Não precisa fazer um curso de retórica para isso. Não, se quiser fazer, não tem problema. Mas a questão é muito simples. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, a palavra de Deus para as pessoas. Ora, essa função, apesar de especialmente da pregação ser do pastor, dos presbíteros, é uma função que cabe a todo crente. Como profeta, você deve falar das boas novas de Cristo àqueles que não conhecem. Como profeta, você deve ter a palavra de Deus guardada no seu coração, transmiti-la àqueles que precisam. Como profeta, você deve ser um sábio conselheiro para tocar no coração daqueles que passam por aflições, dificuldades, que precisam de ajuda nas suas decisões, pessoas que precisam aprender da Bíblia. Como profeta, você precisa ir por esse mundo afora que não conhece a Cristo e ter a sua vida que fala a respeito da transformação que Cristo tem feito por você. É você no seu trabalho que vai fazer isso. É você na casa onde talvez seus pais ou seus filhos não são crentes, seu cônjuge não é crente, que tem que fazer isso. É você lá na escola que deve fazer isso. É você onde quer que Deus o coloque, que deve ser a boca do Senhor como profeta, no poder do Espírito, para falar das grandiosas coisas de Deus, porque Ele o comissionou, o salvou para isso. Não importa a sua idade, não importa onde você esteja, não importa qual é o seu nível social, intelectual, eu e você somos profetas do Senhor, imitando o Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Se você não está fazendo isso, algo está de errado na sua vida. Se Jesus é o seu Senhor, se o Espírito habita em você, você está devidamente preparado para ser um profeta do Senhor. Mas como ungido do Senhor, além de profeta, você deve ser sacerdote. Lembra que eu falei? O sacerdote é aquele que vai diante de Deus e representa o povo de Deus diante do Senhor, intercedendo pelo povo diante do Senhor. Jesus fez isso definitivamente. Mas nos chama a fazer isso. Pedro, na sua primeira carta, diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Os reformadores entenderam muito bem isso, a ponto de criarem uma nomenclatura para essa doutrina que é bíblica e sempre existiu. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Em que sentido, pastor? Simples. Hoje eu e vocês recebemos o ministério de intercessão diante do Senhor. Nós somos chamados a dobrar os joelhos como igreja. Nós somos chamados a unirmos nossas mãos, fecharmos os nossos olhos, derramarmos o nosso coração na presença de Deus para clamar o seu favor. Ontem eu estava no ECC, estávamos conversando sobre como muitas vezes nós nos agitamos diante de tantas tarefas, tantas programações, tantas coisas na igreja ou na vida pessoal, e parece que nós
achamos que a oração é alguma coisa para ser feita quando sobra tempo, quando deveria ser a nossa grande prioridade. Às vezes porque confiamos em nossos talentos, em nossos recursos, em quem nós somos, na nossa retórica, no tamanho da nossa igreja, nos resultados que estamos vendo que acontecem hoje. Uau, tudo está acontecendo de bom, então é porque nós somos bons no que fazemos e nós não somos. Nós precisamos entender que tudo começa no poder do Senhor. E as coisas só irão acontecer, e nós iremos entender que as coisas acontecem, os resultados vêm, porque tudo acontece na dependência de Deus. E a melhor maneira de fazer isso é quando nós dobramos os nossos joelhos e, como sacerdotes do Deus Altíssimo, clamamos pelo seu favor. Essa igreja continuará a crescer solidamente, biblicamente, para a glória de Deus, com pessoas verdadeiramente redimidas, quando eu e você entendermos que orar não é perder tempo, é ganhar tempo, não é estar ocupado, pelo contrário, é saber que nós estaremos nas mãos de Deus, dirigidos por Ele e sabendo que o resultado vem por Ele. O sacerdócio real nos ensina que a gente tem que ser um povo que dobra os joelhos. Intercedemos uns pelos outros. Você sabe quais são as necessidades dos seus irmãos da igreja? Você já parou em algum momento para conversar com o irmão, olhar no seu semblante, ver aquele que às vezes está com o semblante descaído, entristecido, aquele que você ouviu que quem sabe está com dificuldade porque está desempregado há muito tempo, alguém que está enfermo ou que tem alguém que ama que está enfermo. Você dobra os seus joelhos e clama por essa pessoa e o favor de Deus pela cura, por uma porta aberta, por um serviço que essa pessoa precisa diante de si, por qualquer coisa. O sacerdócio real indica que nós nos preocupamos uns com os outros para interceder uns pelos outros. Mas também o sacerdócio real indica que nós recebemos dons. O corpo de Cristo só se solidifica e cresce quando nós entendemos que todos recebemos dons para servir ao Senhor. Está chegando mais um dispostos a servir, não é isso? Ou disposto a servir. Aqueles que já estão aptos para isso, na Igreja Presbiteriana tem algumas regras para essa realidade. Você precisa ser pelo menos membro há 6 meses, para ser oficial pelo menos há 1 ano. Se você está dentro desse parâmetro, já foi recebido como membro, precisa orar e começar a pensar sobre essa realidade. Você recebeu o dom. Todos recebemos dom. Às vezes até mais do que um dom. Se você não sabe, ora, peça orientação, ajuda, mas todos nós, se somos sacerdotes do Deus Altíssimo, imitando, nos espelhando em Cristo, temos dons. A igreja vai se fortalecer quando cada um de nós usarmos esses dons para a glória dele. É necessário que isso aconteça. Profetas, sacerdotes, pastor, agora eu quero ver se eu chegar a reis. Então nós somos reis, né? Mais ou menos isso. Nós desfrutamos da realeza do Senhor Jesus Cristo, mas a palavra de Deus diz que nós desfrutamos não como reis, mas como embaixadores do rei. Eu acho muito interessante essa realidade. Deixa eu tentar explicar uma coisa para você. Mesmo que a pessoa não seja rei, mas ela faz parte da corte, ela faz parte da realeza, ela tem uma maneira específica de agir. Você já deve ter visto filmes a respeito disso, quando normalmente se separa assim, isso aí é da plebe, né? Essa pessoa, nossa, coitada, é do povo. Olha a maneira que ele se comporta, olha a maneira que ele se veste. Aquele ali é da realeza, olha como ele se veste, olha como ele come, olha os talheres que ele usa. Claro, gente, eu não estou comparando, estou dizendo que você tem que ser fresco desse jeito, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que aqueles que são da realeza têm uma maneira própria de ser. Ora, nós somos dessa realeza do Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte deste reino. A gente não pode ser de qualquer jeito. A gente não pode falar o que a gente bem entende. A gente não pode agir da maneira que a gente bem entende. A gente não pode escolher o que a gente bem entende. A nossa vida não é mais como outrora foi. A nossa vida é de acordo com como esse grande rei deseja que sejamos e como ele é. Jesus falava qualquer coisa? Jesus era... Isso aqui para mim é sempre um ponto específico na vida de um cristão. Cristão que diz que é cristão e é grosseiro, eu duvido.
Pessoa que alteia a voz, bate na mesa, grita por qualquer motivo, é estúpido, eu duvido que seja crente. Porque o Senhor Jesus Cristo era, algumas vezes ele foi, né? Lá nos vendilhões do templo ele pegou lá o chicote, mas foi numa situação específica. Mas normalmente ele era manso, até aqueles que o provocavam, aqueles que o tratavam mal, aqueles que o chamaram de Beuzebu, ele era manso, ele era doce, ele era gentil. Nós, como filhos da realeza, devemos ter o comportamento de filhos da realeza. No nosso falar, no nosso agir, em nossas decisões, em nossos relacionamentos. E nós devemos ser embaixadores do ministério da reconciliação. Essa é outra coisa que eu acho muito estranha na vida de gente que se diz crente. Ao invés de ser ministro da reconciliação, é ministro da separação. Não fala com o outro, não perdoa o outro, não orienta o outro, não busca o outro em situações difíceis. Está sempre, ao invés de criando pontes, criando vales intransponíveis. Como filhos do rei, nós somos embaixadores do Ministério da Reconciliação, pregando o evangelho para que as pessoas se reconciliem com Deus, mas nos reconciliando uns com os outros, maridos, esposas, filhos, pais, irmãos em Cristo. Como é triste às vezes ver a igreja onde tem gente que não se fala há anos. Gente que não se cumprimenta. Gente que se não estiver sentado desse lado, ele senta do outro lado. Se a pessoa for por aquela escada, ele vai pela outra escada. E se 2 membros da família estiverem indo por cada escada e ele não gosta, ele vai de elevador. Nós somos embaixadores do rei. Nós temos que ser como o rei, o sacerdote e o grande profeta Jesus Cristo é. Essa é a primeira lição. Você é como Jesus, um ungido. O cristão é ungido para imitar Jesus Cristo a cada dia, em todos os aspectos. Eu sou como profeta, como sacerdote, como rei. Mas há uma segunda lição. Como cristãos, nós somos chamados a lutar e vencer o pecado e Satanás. Então, eu acho muito interessante ver crente que na luta com o pecado, pastor, é mais forte que eu nunca consigo. Pastor, eu caí de novo. Mas é assim mesmo, nós somos pecadores. Como se normatizando a queda e o pecado constante na vida. Sim, nós estamos sujeitos a pecar. João, em sua primeira carta, diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Sim, a Bíblia diz isso, 1 João diz isso. Mas a Bíblia também diz que aquele que o tem, não vive na prática do pecado. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Redentor, porque, dentre outras coisas, ele não somente foi tentado em tudo, mas venceu o pecado, venceu Satanás. E nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Nós temos todas as condições, a sua graça, o seu socorro, a sua misericórdia, para não viver na prática do pecado. É importante entender, queridos, que este mundo com sua pressão, o pecado que ainda habita em nós, e Satanás com toda a sua força e todas as suas hostes, todo o seu exército, dia e noite vão nos pressionar para que nós abandonemos, até mesmo, se for possível, a fé. Mas o cristão genuíno luta com todas as forças e armas que Deus concedeu, para que possa vencer todas essas coisas. O cristão deve mortificar o pecado em sua vida. O cristão deve vencer Satanás. O cristão não pode ceder às pressões dos valores desse mundo. Como isso acontece? Da mesma maneira daquele a quem nós devemos imitar como cristãos. O que Jesus fez? Bíblia. Algumas pessoas às vezes me procuram no meu gabinete com vícios que nós todos temos que lutar. E a primeira coisa que eu pergunto é: você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na Escritura? Você tem até mesmo, de preferência, decorado determinados textos da Bíblia no seu coração, na sua mente? E a primeira resposta que eu ouço é: não. Não tenho lido a Bíblia. Não tenho meditado na Bíblia. A Bíblia não faz parte da minha vida.
Eu pergunto, você não tem pelo menos 15 minutos por dia para fazer isso? Aí a pessoa cai em si, 15 minutos, eu tenho tantas coisas que eu faço em 15 minutos, por que eu não posso ler a Bíblia? Meu irmão, minha irmã, se você é um cristão, se você quer vencer como Jesus venceu os seus inimigos, você não vai ter outra maneira de fazê-lo senão pela Escritura Sagrada. Não há mágica. Deus, que é soberano, escolheu os meios para que isso aconteça. E o meio que ele escolheu, ou um deles, além da oração que já falamos no início, é a Escritura Sagrada. Leitura, estudo sério, meditação naquilo que Deus revelou como a sua perfeita vontade a cada dia. Um cristão pode cair no pecado, mas não vive na prática do pecado. Mas não vai conseguir vencer essa prática, os assaltos, as tentações de Satanás e do mundo, sem não for pela Escritura Sagrada. Já falei em outras mensagens aqui, nenhum mau comportamento, nenhuma prática de pecado vai ser anulada apenas abandonando isso. É impossível. Eu já estou há um mês sem acessar a internet e vendo pornografia. Sou vencedor. Mas o que você está fazendo? Não, só isso. Só não estou vendo. Você vai voltar a ver. Faz um mês que eu não discuto com meu marido ou com minha esposa. E o que você está fazendo para melhorar? Não estou fazendo nada. A gente só não discute mais. Aliás, a gente não fala mais com o outro, então a gente não discute. Não, você tem que substituir por palavras edificantes, palavras amorosas, palavras perdoadoras, práticas que tomem conta da sua mente e que edifiquem e façam você pensar os pensamentos de Cristo. Quando seu coração é inundado pela palavra de Deus e o poder que essa palavra traz, você vencerá cada tentação de Satanás, cada desejo nocivo do seu coração pecaminoso, cada pressão deste mundo tenebroso que tenta afastar você do Senhor. É assim que as coisas acontecem. Se você é um cristão, vencerá todos esses poderes do inferno, única e exclusivamente tomando a armadura do Senhor, que é a sua palavra. Um cristão é ungido como Jesus Cristo é, sendo sacerdote, sendo profeta, sendo rei, mas é alguém também que vence o pecado, vence o mundo e vence Satanás. Mas finalmente, o cristão é aquele que vive pelo reino futuro de Deus. Irmãos, isso é muito importante para nós. Nós estamos vivendo um cristianismo onde nós muitas vezes estamos perdendo a noção do que é a nossa pátria e o que nós realmente almejamos. Nós parecemos aquele povo de Israel lá no deserto, que começa a reclamar que não tem comida. Quando Deus dá o maná, reclama do maná. Quando manda as codornizes, reclama de tudo, tudo. Mas por quê? Porque eles viviam apenas e tão somente pelo momento. Eram capazes de ver apenas e tão somente a vida no deserto e aquilo que eles tinham perdido. Isso é materialismo. Materialismo filosófico e materialismo na prática. Muitos crentes estão vivendo apenas e tão somente pelo aqui e pelo agora e nada mais. Todos os seus planos dizem respeito ao aqui e agora, a casa que vão comprar, o carro que vão comprar, a viagem que vão fazer, a roupa que vão usar, a escola onde vão estudar, a faculdade que vão fazer, com quem vão namorar, com quem vão casar, para onde vão. Tudo diz respeito ao aqui e agora, e nós cristãos não vivemos apenas pelo aqui e agora, nós vivemos pelo porvir, pelo depois, por aquilo que Deus tem preparado para nós e que nenhum olho jamais viu, por aquilo que nós esperamos, novo céu e nova terra. Todo o seu estilo de vida mudará quando você tiver isso na sua mente. Você suportará os momentos difíceis da vida, você suportará as provações da vida, você suportará as privações que a vida traz, você suportará a enfermidade, você suportará qualquer coisa e qualquer provação nesse mundo. Mas por que nós nos esquecemos dessa realidade? Nos esquecemos que somos forasteiros, peregrinos, numa terra completamente estranha que não é nossa. A nossa vida tem um estilo que não é um estilo próprio de um cristão. É por isso que nós muitas vezes somos avarentos. Nós não somos gentis.
nós não perdoamos, nós não queremos dividir o que somos, o nosso tempo. Nós temos medo do que vai acontecer com o nosso corpo, o que vai acontecer com o nosso filho, o que vai acontecer com a nossa família. Temos medo quando ficamos doentes. Temos medo quando uma pandemia aparece. Porque a pandemia revelou muito do que está no nosso coração. Se a gente crê no porvir e depois, ou no aqui e agora. Quanto crente teve pavor de morrer. Eu não estou falando que você tinha que sair lá, né? Eu vou assistir eu vou lá num jogo, no meio da pandemia, Corinthians e Flamengo, eu vou assistir lá. Não, isso é tolice. Mas tinha crente que tinha medo de pôr o nariz para fora de casa. Que ia em restaurante, e tem uns que são assim ainda hoje. Vão no restaurante, vão no shopping, vão em todo lugar. Ah, não, mas na igreja não, a igreja é perigoso. Eu costumava brincar na época que o vírus era crente, né? Porque ele só estava na igreja. Não estava em outro lugar. Sabe o que diz respeito a isso? Ao que está lá no nosso coração. Se você vive pelo porvir e depois. Ou se você vive apenas no aqui e agora. O verdadeiro cristão entende quem Jesus Cristo é. Todo o ministério de Jesus Cristo, ele doou sua vida e viveu por aquilo que o Pai tinha para ele para o depois. Ele contemplou o resultado do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Irmãos, se somos cristãos, nós olhamos para adiante, não olhamos as perdas momentâneas, as lutas deste mundo passageiro, as lágrimas que muitas vezes derramamos, a enfermidade que nos acomete aqueles a quem nós amamos, as dificuldades financeiras que temos, o desemprego momentâneo. Não olhamos para essas coisas, olhamos para a vitória garantida em Senhor Jesus Cristo, que Ele prometeu para nós e irá acontecer. Como cristãos, o nosso coração vibra de alegria pela vitória certa que Ele já nos concedeu. Eu termino voltando a perguntar: você é um cristão? Se você é, você vive como Jesus Cristo. Como profeta, como sacerdote, como rei. Como cristão, você tem condições de vencer o pecado, o mundo e Satanás. Como cristão, você não vive apenas pelo aqui e agora. Você vive também pela expectativa daquilo que está por vir. Porque somos embaixadores no mundo, numa terra estranha, estrangeiros, peregrinando como Abraão peregrinava pelas terras que Deus havia prometido que ele receberia, mas que vislumbrava uma terra e uma pátria muito além, que ninguém poderia tirar dele, que ninguém pode tirar de nós. Que sejamos cristãos, não apenas no hall de membros da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, mas cristãos da Igreja vencedora, da Igreja triunfante, da Igreja invisível, aquela na qual seremos recebidos pelo próprio Senhor Jesus e ouviremos dele: servo bom e fiel, venha para o gozo da eternidade do seu Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Nessa manhã queremos, em primeiro lugar, pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes, apesar de carregarmos orgulhosamente o nome de cristãos, protestantes, evangélicos, estamos muito aquém daquilo que o Senhor em sua palavra projetou para que realmente fôssemos. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos profetas nessa geração, nesse mundo perdido que precisa de direção. Profetas em casa, no lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Sacerdotes que dobram os joelhos, intercedem, usam os seus dons para o teu povo e para o louvor da tua glória. Embaixadores do rei, parte da família real, que mostrem suas ações, em seu comportamento, as suas palavras, que somos da grande, eterna e celestial realeza, apontando para o Redentor, Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser cristãos que odeiam o pecado, que fogem, ó Deus, da aparência desse mundo, que sabem dos ardis, das armadilhas, do poder de Satanás, mas que se apegam, ó Deus, à tua palavra e à armadura do Senhor, que é a própria palavra, para vencer a Satanás e ao dia mau.
e ajuda-nos a olhar, ó Deus, para o celeste por vir. Nós não vivemos por aquilo que vemos, por este mundo passageiro, momentâneo, mas vivemos por aquilo que o Senhor nos prometeu e que receberemos naquele grande dia, a imarcessível coroa de glória. Seja com teu povo e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.